Um amigo meu disse-me para vir conhecer o Fundão. Quem sabe até vir viver para o Fundão. Aliás, que o Fundão é excelente para investir. Investir no Fundão. Imaginem. Há pessoas que acreditam em tudo. Dizem que no Fundão existem muitas empresas de base tecnológica. Cultura. Meu amigo também me disse que no Fundão existem paisagens fantásticas. Chefe, não faz nada. Vai, mas é trabalhar mesmo. Um amigo meu disse-me para vir conhecer o Fundão. Quem sabe até vir viver para o Fundão. Imaginem. Já lá vão 3 anos. A nossa. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à primeira Feira de Emprego e Formação do Fundão. Bom dia, sejam bem-vindos. Eu percebo que estejam provavelmente um pouco envergonhados, mas eu convidava-vos a sentar, a ocupar estas cadeiras, para não ficarem todos de pé. Por favor, eu convidava-vos mesmo, sem medos, sem receios, a ocuparem as cadeiras. Obrigado. E para dar início à primeira feira, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que, de facto, é a primeira Feira de Emprego e Formação do Fundão. E, por isso, parabéns. A má notícia é que vou ser eu o vosso apresentador e, infelizmente, é comigo que se vão ter que contentar. Para começar, eu queria partilhar uma história aqui com o Sr. Presidente. É que esta semana eu estava com um colega e disse-lhe que vinha no fim de semana a apresentar esta feira. E ele disse-me, a sério? Olha, eu daqui a 2 meses vou trabalhar para o Fundão, para um parque eólico que está a ser construído e eu vou fazer a fiscalização. E eu, parabéns, o Fundão está a cativar. E esse era o mote, atratividade e retenção do talento no interior. No mesmo dia, à noite, fui jogar à bola. E há um colega que diz para o outro, então daqui a 8 dias vamos nos reunir para jogar aqui outra vez à bola. E vira-se o outro, não posso, para a semana que vem vou trabalhar para o Fundão. E eu, Sr. Presidente, a minha pergunta é o que é que anda a fazer para me roubar todos os meus amigos e eles virem para o Fundão? E por isso, nada de mais, eu ia convidá-lo, Paulo Fernandes, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, para nos explicar o que é que está a acontecer no Fundão, por favor. Eu convidava-o a subir a palco para nos dar as boas-vindas. Uma salva de palmas. Isso significa que tem que vir cá mais para estar com os seus amigos, basicamente é essa a ideia. Bom, muito bom dia a todos. É com enorme prazer que estamos aqui a dar a abertura formal à nossa Feira de Formação e Emprego. Senhor Secretário de Estado, seja muito bem-vindo ao Conselho do Fundão. É um prazer imenso poder partilhar este momento consigo. Também ao Sr. Diretor Regional, caríssimo amigo, nosso Diretor também de Segurança Social, do Emprego, a estrutura que a Isabel, a estrutura aqui do nosso Centro de Emprego da Covilhã, ao Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, ao Sr. Presidente da Junta do Grande Fundão, Sr. Provedor, todas as entidades aqui presentes, todos os expositores, com um agradecimento muito especial a todos aqueles que se quiseram agregar
aqui a este evento, são obviamente a força e a razão de ser de hoje aqui estarmos, representam exatamente uma parte e uma fatia muito significativa daquilo que é a empregabilidade, aquilo que é os fatores dinâmicos, empresariais e institucionais em termos de emprego do nosso território. Queria obviamente também uma palavra de agradecimento a todos os oradores, que são bastantes e de perfis muito diferentes, que trazem e vão seguramente enriquecer com a sua experiência, com aquilo que é, digamos, as suas funções, muitas vezes também as suas visões para um território como o nosso. Bom, eu não vou responder à questão de forma muito exaustiva, porque senão lá se ia a cerimónia, lá se ia o programa, lá se ia o nosso horário. Mas, acima de tudo, acho que gostava de deixar aqui uma mensagem um pouco de esperança. Estava a partilhar com o nosso Secretário de Estado que muitas vezes, e sobretudo no interior do país, o que é difícil é romper um pouco o ciclo vicioso. Aquele ciclo vicioso em que, no final do dia, e muitas vezes até com razões bastante ponderáveis, o fator da esperança vai-se perdendo. Vamos estando, muitas vezes, de braços mais caídos. E nós sabemos que, em quase tudo na vida, mas sobretudo quando estamos a falar de economia, quando estamos a falar de um dos fatores mais visíveis de uma economia fluida, saudável, que é depois a empregabilidade, nós sabemos que isso geralmente alimenta processos depressivos, que se vão alimentando em si, e vamos criando aquilo que às vezes são uma espécie de ciclos viciosos que, na baixa densidade, nos territórios do interior, por vezes é muito difícil romper. Por isso, o que eu acho que, se tivemos algum mérito há alguns anos atrás em tentar romper essa questão, está primeiro na tentativa. Ou seja, achar que podíamos efetivamente romper com alguns desses elos tão estruturais que nos prendiam e que nos impediam eventualmente de podermos ir mais longe, podermos atrair e fixar mais talento e, sobretudo, também diversificar nesse atrair e reter talento, diversificar a base económica. A diversificação de uma base económica de um setor agrícola e rural e de agroindústria que era forte, mas que hoje está mais robusto. Na indústria tradicional, nomeadamente ligada às confecções, à metalomecânica, que já existia, mas que hoje está muito mais robusto. E o turismo, que obviamente, estando aqui próximo deste grande elemento natural que constrói aquilo que chama Cova da Beira, entre o que é a Serra da Estrela e Serra da Gardunha, que obviamente já existia, mas que hoje bate ano após ano recordes do ponto de vista de dormidas e, de uma forma geral, uma economia que, estando muito centrada na parte também do comércio, hoje, do ponto de vista de valor acrescentado, trouxe, de facto, uma nova lógica e uma nova forma de construção de valor muito importante. Talvez a área que hoje nos deu muita visibilidade foi a área das tecnologias de informação. Este edifício, de alguma forma, representa bem o que foi acontecendo e transformar aquilo que é, às vezes, fatores menos positivos, fraquezas em forças, foi um pouco aqui que fizemos. Funcionalizar edifícios, trazer as entidades e colaborarmos de forma muito mais direta, seja com o sistema científico, seja com o sistema institucional, da parte do emprego em primeira linha, mas também com muitas outras vertentes da administração, perante, de facto, um caminho que fomos definindo e, obviamente, acreditando muito nas pessoas, acreditando muito nos jovens, acreditando muito nos empresários, acreditando muito na força, muitas vezes, de reinvenção das nossas próprias instituições e acreditando um pouco também nas nossas capacidades, que muitas vezes tivemos que sair da nossa zona de conforto para podermos alcançar estes desígnios.
Eu só queria, para concluir, partilhar um ou outro dado do ponto de vista também do emprego. Estamos numa feira de emprego e eu acho que é interessante. Nós, quando começámos essa estratégia, nós devíamos andar perto dos 17% de desemprego. Andámos muitas vezes nessa ordem de grandeza. Estamos a falar em 2013 e estávamos, de facto, numa situação muitíssimo difícil. Não era uma situação única, seguramente, do Fundão da Cova da Beira, mas era das zonas onde essa situação, do ponto de vista de emprego, quando olhávamos para o país, era mais grave. 17%, 18% naquela altura, colocava-nos, provavelmente, dos locais, em termos da gravidade daquilo que era a situação que se vivia no então país, como sabem, nos primeiros top 4, top 5, seguramente, em termos do que era a parte ou a face mais negra, se quisermos, da crise económica, financeira e social que na altura se abatia. Nós hoje jogamos na casa dos 5, 6% em termos de desemprego. Nós estamos muitas vezes muito próximo daquilo que se pode muitas vezes tecnicamente chamar a questão do pleno emprego ou um desemprego mais técnico, porque de facto temos um fator que cerca de 40% desse desemprego já é muitíssimo baixo e na nossa região acreditem que, nomeadamente aqui na Cova da Beira, taxas deste tipo durante bastantes meses, neste caso, nestes últimos 2 anos, andaram muito próximas sempre deste padrão. São coisas que nós não estávamos habituados há décadas, em termos de um desemprego tão baixo. Dizer que uma parte significativa deste desemprego, 40%, 37% e qualquer coisa, tem mais de 55 anos. Ou seja, por isso é que refiro que, efetivamente, não só o desemprego é muito baixo, como uma percentagem muitíssimo elevada, são pessoas que, muitas delas, estão muito próximas até da idade da reforma e, como tal, refiro que é um desemprego, muitas vezes, de caráter mais técnico. Isso significa que o nosso maior desafio não só é manter as dinâmicas e a diversificação da empregabilidade, as nossas equipas, eu queria dar aqui um agradecimento muito especial à nossa equipa associada à área de divisão de inovação, porque obviamente foram a alma mater e operacional desta feira, mas queria obviamente dizer que só temos que manter de facto uma atenção extraordinariamente grande relativamente à continuação da atratividade. Eu sei que isso às vezes não é muito simples de explicar, mas nós, quanto mais abertos estivermos ao exterior, quanto mais abertos estivermos a que pessoas, seus amigos, por exemplo, queiram escolher-nos para viver e ou trabalhar, quanto mais abertos estivermos ao mundo para que qualquer pessoa em qualquer continente possa ter também no radar um país como o nosso e dentro de um país como o nosso ter, obviamente, também uma cidade, um território, um concelho como o Fundão, quanto mais conseguirmos fazer isso, mais sustentabilidade tem o nosso projeto, mais sustentabilidade social e económica nós vamos conseguir ter. Por isso, nós hoje trabalhamos muito nesta perspectiva também muito intercultural. Trabalhamos muito para que a interligação entre não só os setores, mas sobretudo entre as comunidades, seja aquilo que faz a diferença para nós mantermos de facto a sustentabilidade do nosso projeto. Por isso esta é a última mensagem, uma mensagem de esperança, de acreditarmos uns nos outros e colaborarmos uns com os outros para irmos cada vez mais longe e podermos subir na cadeia de valor e com isso dar sempre melhores condições também socioprofissionais àqueles que nos escolhem e àqueles que aqui se mantêm com muita resiliência. Não nos esqueçamos que uma parte significativa desse sucesso é o esforço dos nossos empresários que também se mantiveram e, felizmente, em alguns setores foram crescendo nesses últimos anos, o que deu uma grande robustez ao projeto na tal diversificação. A segunda questão é que mantermos a cabeça aberta, mentalidade de tolerância, mentalidade de aberto à diferença, de pensarmos que quanto mais vamos descobrindo, mais nos falta por aprender,
por conhecer e por nos desafiarmos. E é nessa perspectiva que esta feira, obviamente, foi montada, para nos percebermos mais uns aos outros, para nos conhecermos nas diferentes vertentes, na cultura mais tradicional, nas empresas mais convencionais, mas também naquelas que são mais emergentes, tudo aqui no mesmo espaço, e que no final do dia possamos também fazer mais e melhores negócios, o que também pode significar seguramente mais e melhor empregabilidade, e isso seguramente também mais e melhor valor e felicidade para a nossa comunidade. Muito obrigado, Sr. Estado de Estado, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda bem que eu disse que era para serem umas breves boas-vindas. Imaginem se eu não tivesse dito nada. Para continuar, é verdade que eu estava a ouvi-lo com atenção, e dentro da diversidade não tem cá nenhum mágico no Fundão. Se calhar eu tenho que vir ter com os meus amigos e mudar-me para o Fundão, porque para além de estar a apresentar a primeira feira de emprego e de formação, eu também sou ilusionista. O que pode causar um pouco de pânico, se calhar, à próxima pessoa que eu vou convidar para dar as boas-vindas. Porquê? A próxima pessoa tem visto desaparecer alguns dos seus pares. Quero com isto dizer alguns secretários de Estado, alguns ministros, mas não se preocupe, eu não tenho nada a ver com isso. Pode vir descansado, e dava as boas-vindas assim, Miguel Fontes, secretário de Estado do Trabalho, para nos dar também as boas-vindas. Muito bom dia. Não se preocupe, não vai desaparecer comigo. Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. Começo, obviamente, por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, em vós todos os autarcas presentes. O Sr. Presidente já referiu o extenso protocolo que aqui está, e como aprendi em Cabo Verde, protocolo observado, perdoem-me, e assim ganhamos tempo, então sintam-se todos cumprimentados. É um gosto poder estar aqui, e começo por, obviamente, agradecer o convite para poder me associar a esta primeira feira de emprego e formação aqui no Fundão, e atrever-me mesmo a dizer como é que eu poderia não estar aqui. Esta agenda, quando leio este programa, eu diria que é a minha agenda, se não fosse pretencioso dizê-lo assim. É a agenda do país, mas é seguramente a parte substancial daquilo que me move nas minhas funções enquanto Secretário de Estado do Trabalho, e, portanto, obviamente, é com muito gosto que aqui estou, a que somem essa razão mais racional, uma mais afetiva, que partilho com todos. Aqui nesta região também tenho parte das minhas raízes familiares, bem perto, no concelho vizinho da Covilhã, Unhais da Serra, e, portanto, é com muito gosto sempre que aqui venho a esta parte de Portugal. Gostava de partilhar convosco algumas notas, e não se assuste, mas não vou ser assim também tão breve, mas vão ser contidas ainda assim. Dizer que esta preocupação pela retenção e pela atração do talento tem mesmo de ser uma dimensão prioritária hoje na sociedade portuguesa. E nós aprendemos nos cursos de gestão, nas pós-graduações, nos MBAs, a estudar com base em casos de estudo. Ora, eu diria mesmo que o Fundão pode ser considerado um caso de estudo, porque a partir de uma situação que diria em nada era favorável inicialmente, conseguiu, no espaço de alguns anos, inverter por completo aquilo que alguns julgariam que era uma fatalidade por se tratar de um concelho do interior do país, relativamente à perda de população, relativamente à questão da atração de novos protagonistas económicos, mas conseguiu, pelo contrário, inverter essa tendência de abandono da população, mas não apenas estagnar, mas crescer, fazer crescer o concelho e tornar-se hoje uma referência indiscutivelmente quando pensamos no desenvolvimento regional, quando pensamos na coesão territorial, quando pensamos no desenvolvimento económico. E há um primeiro aspecto que eu gostava de sublinhar, que tem a ver com as lideranças. Nós podemos todos ter as melhores ideias do mundo, nós podemos todos ter tudo aquilo que queiramos à nossa frente, mas se não tivermos a capacidade de execução, e a capacidade de execução está intimamente ligada à capacidade de liderança. E, portanto, acho que é justo reconhecer que a essa visão tem sempre que obedecer uma capacidade concretizadora. Eu, antes de exercer estas funções, tive 6 anos como diretor executivo da Startup Lisboa, uma incubadora e, portanto, muito próximo deste mundo do empreendedorismo tecnológico. E aí aprendi de perto
que, como nós dizíamos ali num ambiente mais multicultural em inglês, it's all about execution. Tem tudo a ver com a execução. Ideias nós podemos todos ter muitas, mas nós não fazemos acontecer apenas a partir de uma ideia e de uma visão. Nós temos de ter a capacidade de mobilizar os recursos, os processos, as vontades, para fazer acontecer essa visão. E, portanto, essa era a primeira nota que gostava de deixar. A segunda, e que tem a ver com esta, é exatamente que não há nenhuma fatalidade nesta questão do interior. O país é demasiado pequeno para nos resignarmos a esta ideia de que uma parte significativa do nosso território tenha que viver estas marcas da interioridade de uma forma particularmente penalizadora. Nós temos tudo para podermos mobilizar verdadeiramente os nossos recursos, como aqui aconteceu, para, ao contrário, pegarmos naquilo que são verdadeiras dimensões de força do território e as sabermos concretizar. E foi isso que aqui aconteceu e é isso que, em termos de país, temos que sermos capazes de fazer. Aqui houve esta preocupação de diversificar, como o Sr. Presidente disse, a base económica do território, de ter essa agenda mobilizadora, de ter um projeto novo. Eu há pouco perguntava ao Sr. Presidente, antes de ter abraçado esta agenda das tecnologias de informação, quantos programadores, engenheiros, vamos dizer assim, em sentido amplo, nesta área da informática, existiam no Fundão? E ele confidenciava-me 3. Ora, passado estes anos, eu não sei os números exatos, mas ultrapassarão seguramente as 1000 pessoas só nestas áreas ligadas às tecnologias de informação. E isso é bem o exemplo daquilo que é possível fazer. E, obviamente, ao atrair este novo talento para o território, ele também induziu um conjunto de mudanças em outras áreas, evidentemente, em todos os outros setores que se tiveram que adaptar, qualificar, mexer para poder corresponder a esses novos perfis de pessoas que aqui se vieram instalar. E esse trabalho é aquilo que nós procuramos também, a partir do Governo, incentivar, mobilizando instrumentos de política pública para que assim seja. É por isso que em todos os instrumentos que nós hoje temos ao nosso dispor, há sempre esta preocupação por majorar os projetos que se situam no interior do país, de procurar dar um sinal claro. Temos mesmo no âmbito do Ministério do Trabalho um programa que chamamos Interior Mais, que tem esta preocupação de criar postos de trabalho no interior, de valorizar aqueles que apostam no interior e agora também, muito recentemente, quando lançámos uma iniciativa, já no próximo dia 3 de Abril, o Empreende 21, projeto destinado a apoiar projetos de empreendedorismo, sejam eles que de natureza forem, mais uma vez, a dimensão do interior vai ser tida em conta e valorizada. Mas temos-la também no programa Regressar, que é um programa que pusemos de pé, precisamente para ir recuperar muito do talento que, infelizmente, nós vimos partir nos anos recentes, em função da falta de oportunidades, como já não víamos em Portugal desde os idos anos 50, 60, daquelas vagas de imigração que esta região bem conheceu. E não há muitos anos nós voltámos a confrontar-nos com esse problema. Com a agravante que desta vez estávamos a falar de uma imigração igualmente forçada, igualmente triste porque forçada, mas desta vez daqueles que eram, porventura, já muito qualificados, que eram já o resultado de 30 anos de tentativa de inversão da nossa estrutura de qualificações e, portanto, vimos partir, nomeadamente os mais jovens, aqueles a quem o país se mobilizou para garantir que tinham acesso ao ensino superior, que tinham acesso à formação de qualidade e, de repente, viram-se forçados a emigrar. Alguns já regressaram e nós não descansamos enquanto não conseguirmos mobilizar muitos desses, não apenas os que partiram, muitos daqueles que já nasceram noutros territórios, filhos e netos dessas primeiras vagas de imigração, mas que têm com o país uma relação próxima, os chamados lusodescendentes, mas também aqueles que de outras geografias queiram vir residir, como o Sr. Presidente dizia, num ambiente de multiculturalidade cada vez mais cosmopolita no nosso país. Porque, de facto, o problema do talento é central. Nós não podemos imaginar nenhuma estratégia de desenvolvimento se não pusermos as pessoas no centro. E nós temos um problema demográfico e esse temos-lo de inverter, mas não o vamos inverter em 2, 3, 5 anos. E enquanto não o fizermos, e mesmo depois de o conseguirmos fazer, nós temos de ser claros nesta mensagem. Nós precisamos de imigração. Nós precisamos de todos aqueles que queiram vir construir os seus projetos de vida, os seus projetos profissionais em Portugal. E se os queremos, temos de os saber acolher.
e temos que os saber acolher com dignidade e criar as condições certas. E é por isso que gostava de sublinhar também esta nota, de que é verdadeiramente essencial nós sermos capazes de não só captar aqueles que forçosamente saíram, não por vontade própria, porque, como também costumo dizer, nada contra a mobilidade em si é uma coisa positiva, mas temos de ser capazes agora de atrair esses, mas aqueles que de facto queiram vir para cá com condições verdadeiramente dignas para aqui se poderem instalar. E para isso temos que saber mobilizar-nos para o saber receber, sejam os mais qualificados, que tanto precisamos, mas sejam também aqueles que vêm para funções mais indiferenciadas e dos quais também nós precisamos, os quais também estão a contribuir para o nosso saldo migratório hoje positivo e que têm de sentir que são bem-vindos. Deixem-me só partilhar rapidamente 2 ou 3 números convosco. Nós nunca tivemos uma população ativa e, se quiser ainda mais especificamente, nunca tivemos uma população empregada tão expressiva como temos hoje em 2023. São quase 5 milhões de pessoas que constituem hoje a nossa população empregada. Se quiserem um número mais rigoroso, são 4.923.000 pessoas que estão hoje a participar do nosso mercado de trabalho. Isto é um número nunca atingido. E destes, há mais de 600 mil que estão inscritos na Segurança Social, quando há meia dúzia de anos eram 100 mil, que não têm nacionalidade portuguesa. Isto é bem a expressão de um país que se soube posicionar para atrair esse talento. E esse país não pode ficar confinado a Lisboa, ao Porto, aos grandes centros urbanos, e o Fundão é, mais uma vez disso, um bom caso de estudo e um bom exemplo de uma capacidade de integrarmos todas estas políticas. E se eu estou a falar de todas elas, é precisamente para que percebamos que isto não são gavetas isoladas. Tratar da coesão territorial, tratar da fixação de investimentos no interior, tratar da promoção de um desenvolvimento económico mais harmonioso, tratar de atrair talento, tratar de o reter, tudo isto está ligado e voltamos ao princípio, à visão, à capacidade de a executar, e é isso que hoje aqui também celebramos com esta primeira feira do emprego e da formação. E sobre formação também uma nota rápida. Nós hoje temos um desafio enorme pela frente, que é de valorizarmos ainda mais a nossa formação profissional, do mesmo modo que fizemos esse esforço na formação escolar tradicional, no acesso ao ensino superior. Nós hoje temos que mobilizar todos os nossos instrumentos, como o estamos a fazer, para termos uma formação profissional cada vez mais relevante, com maior qualidade, com maior impacto na vida das pessoas, obviamente, em primeiro lugar, e com impacto no desenvolvimento do país. É por isso que também mobilizamos 230 milhões de euros do PRR para requalificar a nossa rede de oferta formativa, nomeadamente a partir do Instituto do Emprego e Formação Profissional, criando novos centros, requalificando os existentes, melhorando de forma significativa a nossa oferta formativa, tanto do ponto de vista qualitativo, como do ponto de vista das suas modalidades, como mesmo do número daqueles que queremos abranger. Nós temos hoje 3 agendas essenciais neste mundo da formação. A da transição digital, que aqui é um bom exemplo, a da transição energética, de largarmos uma economia assente na descarbonização, e aquilo que normalmente chamam a terceira agenda, a economia do cuidado, e que cruza no fundo com o facto de reconhecermos que somos uma população envelhecida, com necessidades cada vez maiores a esse nível, e que temos que saber acautelar e cuidar, porque obviamente o país, por boas razões, está cada vez com uma esperança média de vida maior, e isso causa desafios sensíveis a que temos também de dar resposta. E o mundo da formação, a par dos setores todos tradicionais, tem que ser capaz de fazer este esforço em todos os setores em que já trabalhou, mas também para dar resposta às novas necessidades. Não vos vou amassar com todos os programas que temos em curso, mas dizer-vos que só nesta área do digital, da transição energética e da economia do cuidado, foram muitos os instrumentos que neste momento mobilizamos e que estamos agora em fase de concretização para precisamente podermos responder com esta agenda que o país enfrenta para podermos ser verdadeiramente vencedores. Peço desculpa, eu estou quase a concluir, mas também compreenderão que não possa perder uma oportunidade de estar com uma plateia tão simpática e qualificada para me dispensar de partilhar convosco estas notas. Uma última nota que tem a ver precisamente com a valorização do mundo do trabalho. Nós temos de ser muito claros sobre isso. Nós não podemos apenas dizer que as pessoas estão no centro das nossas organizações
que as pessoas são o essencial dos projetos e depois isso não ter retradução em vidas concretas dessas mesmas pessoas. E, portanto, com toda a clareza, e sem que com isto nós tenhamos que nos inscrever em qualquer agenda política particularmente radical, nós temos que dizer que o país tem que, de uma vez por todas, perceber que a valorização dos salários, a melhoria das condições de trabalho, a capacidade das pessoas se sentirem verdadeiramente respeitadas, dignificadas no mundo do trabalho, têm de ser prioridades de todos. Obviamente, em primeiro lugar, dos empregadores, das empresas, com o Estado, obviamente, a ajudar e com o mundo sindical também a perceber essas mudanças. Isso cruza com alguns dos painéis que a seguir existirão, nomeadamente sobre o futuro do trabalho, mas que têm a ver já com o presente do trabalho. E isso tem a ver com, no fundo, sermos capazes de perceber que a repartição clássica entre trabalho e capital tem de ser mais justa. Aqui, no Fundão, em Portugal, na Europa e no mundo. Nós não podemos achar que as pessoas são o mais importante e continuar a olhar para o custo com os trabalhadores como se fosse um custo produtivo como qualquer outro numa folha de Excel. Ele não pode comparar nos nossos projetos de investimento ao lado dos custos logísticos, dos custos de distribuição, dos custos de operação. Eles têm mesmo que passar da coluna do custo para a coluna do investimento. Isso tem que ser feito de uma forma consciente e assumida. Os bons empregadores, as boas empresas já perceberam isso. E já perceberam que, apesar de nós termos celebrado um acordo de rendimentos com os parceiros sociais em outubro, em que o objetivo é, no espaço de 4 anos, aumentarmos 20% os salários nominalmente, este ano já com 5,1%, e ele foi feito num cenário em que a inflação nós não a sabíamos exatamente como é que iria evoluir, hoje os dados que nós temos dos 2 primeiros meses do ano nos dizem que 8% dos salários, 8% dos aumentos salariais já aconteceram. Portanto, acima daquilo que ficou contratualizado. E porquê? Precisamente porque os bons empregadores sabem que se quiserem fixar as boas pessoas, numa altura em que, felizmente, temos um mercado de trabalho caracterizado por um baixíssimo desemprego, não tão baixo como aqui no Fundão, mas o número ainda ontem revelado, há 2 dias pelo INE, são 6,8%, e passamos todo o ano 2022 com um desemprego sempre abaixo dos 7%. E quando olhamos para as séries longas, nós estamos sempre nos melhores 20 anos em termos de números de desemprego. E isso tem que traduzir-se numa lógica simples, é que se há escassez de pessoas, pois vamos lá aproveitar este momento para a valorização dos trabalhadores, para a valorização dos salários, porque é com essa valorização que nós vamos tratar da competitividade. Nós temos que sair desta falsidade em que muitas vezes todos nos encerramos, em que primeiro tratamos da produtividade, primeiro tratamos da competitividade, primeiro vem o crescimento económico e depois vamos nos preocupar com a redistribuição da riqueza. Não, é ao contrário. Nós temos que incluir a dimensão inclusiva, peço desculpa do pleonasmo, temos que ter a inclusão, a redistribuição no centro de qualquer estratégia económica e como elemento absolutamente central para a competitividade, para a produtividade, para o crescimento económico. E esta ordem dos fatores não é indiferente, faz toda a diferença, porque é a capacidade de percebermos se o nosso desenvolvimento será inclusivo e dele todos beneficiarão, ou apenas uma promessa sempre adiada, porque nunca chegamos ao dia em que verdadeiramente estamos em condições de redistribuir, porque há sempre alguma razão que adia esse momento. E nós temos de ser claros, nós temos de ter uma redistribuição da riqueza mais justa, mais equitativa por quem a cria. E se dizemos que as pessoas estão no centro, pois isso tem que ter consequências. Já vai alongar a minha intervenção, mas não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para partilhar convosco estas reflexões e desejar agora a todos um bom dia de debate, de discussão, um bom dia de feira e de oportunidades de encontro a todos os que aqui estão e a última palavra, saudar aqueles que aqui se quiseram juntar, dando assim expressão a esta primeira feira de emprego e de formação profissional no Fundão. Bem-ajam.